Fala pessoal, hoje eu vim responder a pergunta do Fernando, que é sobre esse cristal aqui, ó, hematita. Ele perguntou o seguinte: Rê, uma pessoa que tá com anemia, se ela vai fazer um preparado, uma refeição, um brócolis, por exemplo, que é rico em ferro, e ela estiver portando uma hematita, auxilia? Né? Isso vai trazer algum benefício para ela? Bom, primeiro a gente precisa entender como que o ferro que está na hematita pode auxiliar a gente numa anemia. Bom, vamos lá. Uma pessoa, aí é importante a gente entender um pouquinho sobre a forma metafísica ou psicossomática das doenças. O que é isso, Renata? Não tô entendendo nada. Calma. Vamos lá. Existem algumas linhas que acreditam nisso, e nós que trabalhamos com terapias integrativas e naturais, sim acreditamos, que é toda enfermidade que se apresenta no corpo físico, ela já surgiu em algum padrão emocional ou mental que nós tivemos em algum momento e que nós não mudamos. Então vamos lá. Para uma pessoa que tem anemia, uma pessoa que tem anemia, ela não tem ferro no seu organismo. O que significa? O que o ferro traz? Força, vigor, certo? De forma básica, né? Uma pessoa que não tem esse sentimento, que tem anemia, a falta de ferro no corpo, de alguma maneira, a falta de força nela, a falta de vontade de viver, essa garra de vivenciar, é algo que foi se perdendo ao longo do tempo. E até desencadear numa doença do físico, que é a anemia. Então, o que nós precisamos trazer de volta para essa pessoa? A força, o vigor, né? A garra, a vontade de viver. Então, quando essa pessoa que já tem esse padrão de emoção, né, de pensamento, de já se sentir dessa maneira, quando ela come o brócolis que o Fernando mencionou, o organismo dela, mesmo que ela não tenha consciência disso, tá, gente? Eu tô falando de padrões de pensamentos, nosso subconsciente, inconsciente, coisas que nós não temos, assim, clareza. O corpo dela não vai absorver o ferro. Por quê? Porque emocionalmente e mentalmente, ela já dá um comando para as células do corpo dela de que ela não precisa daquilo, porque ela se sente fraca. Quem é fraco não precisa de força, não vai lutar. Certo? Então, o corpo dela fala, não preciso disso, e não absorve o ferro. Então, como que a gente vai fazer com que essa pessoa volte a absorver o ferro? Quando ela comer, por exemplo, brócolis. Aí tem uma dica, né? Que o Fernando falou. A hematita, por exemplo. A hematita é um cristal com uma vibração muito alta, então você que não tem o hábito de usar cristais, ainda não conhece essa terapia, esse cristal ele é muito forte. Deixa para usar um pouquinho mais para frente, tá? Se você já tiver uma hematite e for usar, não use mais de 4 horas. Não fique mais de um dia com ela, porque ela é muito forte, pode causar dor de cabeça, irritabilidade, mas enfim. A hematite é um cristal que tem bastante ferro, que foi a pergunta do Fernando. Uma pessoa que tem anemia, tem esse padrão, come brócolis, não absorve ferro, a gente pode utilizar a hematita? Sim, se é uma pessoa que já tem o hábito de usar os cristais, tá, beleza. Tá usando a hematita. Isso vai trabalhar como? O sistema energético dela vai trabalhar de forma eletromagnética, que é a forma que os cristais trabalham. E aí, quando ela utilizando o cristal próximo ao corpo, vai equilibrar a parte vibracional dela. Isso vai fazer com que, quando ela comer o brócolis, o corpo vai absorver o ferro. Então, é dessa maneira que os cristais interagem com o nosso organismo. Então, na preparação do alimento em si, usar a hematita não vai influenciar, mas vai influenciar em como? Na energia da pessoa que está preparando brócolis na hora dela comer, dela ingerir aquele alimento. E aí, então, dessa forma que eu expliquei, os cristais interagem com o nosso corpo. Então, é dessa maneira que o ferro que está num cristal vai nos auxiliar de forma física. Então, não adianta você tomar o elixir, né? Colocar o cristal na água e tomar água achando que você vai tomar e vai compensar o ferro que está faltando no seu corpo. Não, gente, por favor, não. É de forma vibracional. Então, não adianta você só usar o cristal que tem ferro, que contenha ferro, para
você recuperar esse ferro para o seu organismo. Não, você tem que usar o cristal e depois, né, também comer alimentos que contenham ferro, porque aí então seu corpo vai voltar a absorver o ferro que antes não estava sendo absorvido. Muito obrigada, Fernanda, pela sua pergunta, achei sensacional. Se você quiser, me manda aí mensagem se você quiser saber alguma coisa sobre cristal. Tchau!